Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui então, a gente já tem a classe filme criada. A classe filme, né, tem três atributos: nome, diretor e favorito, e tem o inicializador da classe que atribui os valores que vêm por parâmetro já direto para essas variáveis. Muito bem, uma coisa que a gente pode fazer então, agora ao invés de ter essa lista de strings, eu posso ter uma lista ou um array do tipo filme, né, de objetos filme. Tá? Então eu consigo criar, por exemplo, agora um let filme 1 recebe filme com o nome, diretor e o campo favorito. Então eu posso dizer, né, escrever aqui o nome para esses campos, e eu já vou ter o objeto filme criado que será desse tipo. Só que a gente também quer, isso aqui eu estaria dentro do Table View Controller, que é a estrutura, né, dessa tela. Mas uma coisa que a gente quer também é poder criar uma lista desse objeto que fique disponível para todas as telas. Para isso, então, a gente vai criar uma outra classe. Então vamos lá em File, New File, Swift File, e esse aqui vai ser o lista filme. Criar. Muito bem. Então o lista filme vai ser uma classe. Muito bem, e aqui dentro então eu vou criar a minha estrutura para a lista de filmes. Eu vou criar uma variável var filmes, que é do tipo array de filmes, na verdade array de filme, né? E vou iniciar ela com vazio. E para que eu consiga acessar o elemento dessa classe de qualquer lugar sem ter que instanciar um objeto dessa classe, né, eu vou conseguir acessar exatamente essa estrutura sempre, eu vou falar que ele é um static. Dessa forma, em outras classes eu consigo acessar diretamente essa variável que foi criada aqui. Tá? E aí, então eu consigo inserir novos valores dentro dessa estrutura e acessar essa mesma estrutura com os valores já inseridos. Então vamos, por exemplo, lá no View Controller agora. Aqui dentro do View Controller eu posso criar uma função inicial, mas aqui dentro eu vou criar objetos do tipo filme. Tá? Olha só, estou criando objetos do tipo filme, que é do tipo filme, e estou chamando o inicializador aqui da classe. Esse exemplo aqui o primeiro era exemplo, então vou deixar aqui a partir do 2, que tem valores preenchidos de fato. Então, olha só, filme 2 é do tipo filme, o nome do filme é O Poderoso Chefão, o diretor está aqui, e favorito true, favorito false, favorito true, true, false. Cada nova linha dessa, né, 19, 20, 21, 22, né, ela é uma nova variável, né, são nomes diferentes, filme 1, filme 2, filme 3, né, que ela vai ser um objeto do tipo filme, e eu já estou chamando o construtor da classe filme, passando os parâmetros para preencher os valores desse objeto. Tá joia? Então, o que eu quero fazer agora? Né? Por que isso aqui está amarelinho? Porque ele está dizendo que eu criei uma variável e que ela não está sendo usada em lugar nenhum. Então eu vou acessar agora a nossa estrutura aqui da classe lista filme, só que nesse momento eu consigo acessar sem precisar instanciar um objeto dessa classe, porque ela tem aquele parâmetro static lá, né? Então eu posso chamar aqui o lista filme ponto filmes ponto append para inserir no final o novo filme, né, que é o novo objeto aqui. Então a gente tem o filme 2, por exemplo. Vamos fazer a mesma coisa para o filme 3, filme 4,
filme 5 e filme 11, tá? Então aqui a gente criou cada um desses objetos e aqui a gente está inserindo no final da lista. Nota, os objetos são do tipo da classe filme e aqui eu estou inserindo no final da lista filmes lá da classe lista filme. Então aqui está a classe lista filme, dentro dela tem o array de filmes. Joia? Então aqui eu estou usando a primeira classe que a gente criou para criar objetos do tipo filme. Aqui eu estou usando a segunda classe que a gente criou para inserir os objetos que foram criados dentro da lista do tipo desse objeto dentro dessa outra classe que chama lista filmes. Maravilha! Então o que a gente quer fazer agora? Lá no nosso Table View Controller, agora ao invés de listar, de apresentar na tela a lista de nomes aqui desse array que a gente tinha criado antes, eu posso inclusive remover ele agora, porque o que a gente quer fazer é mostrar o resultado do nosso array que está lá dentro da lista filmes. Então vou chamar aqui lista filme ponto filmes ponto count. Beleza? Então, antes eu estava acessando o array aqui de dentro ponto count. Agora eu estou acessando o array filmes lá dentro da classe lista filme e mandando contar o tamanho dele. E aqui agora, mesma coisa, eu não vou mais acessar o lista na posição indexpath.row. Eu vou acessar o lista filme.filmes na posição indexpath.row. Na verdade, aqui ainda tem um detalhe, a posição indexpath.row é pegar um elemento dessa lista de filmes. Só que agora essa lista não é de string, é uma lista de objeto do tipo filme. A gente quer acessar um campo de texto para exibir na tela. Então vou botar aqui ponto nome, tá? Então agora o campo texto do text label recebe uma posição do filme, uma posição da lista de filmes, e eu quero ver o campo nome dessa posição desse objeto filme, tá joia? Então, de novo, aqui eu estou acessando o array que existe dentro da classe lista filmes. Aqui no View Controller eu acessei esse array para inserir novos objetos no array, e aqui no Table View Controller eu estou acessando esse array para ver as informações que já foram inseridas e exibir na tela. Se nenhuma informação tiver sido inserida, a tela vai ficar em branco. Se tiver alguma informação inserida, essas informações vão ser exibidas aqui no nosso Table View Controller, tá? Então, só para finalizar, aqui no View Controller, que é a nossa primeira tela, eu criei essa função inicial, só que ela não está sendo chamada. Quando clica no botão, ele simplesmente manda para a segunda tela. Então vamos fazer o seguinte: antes de ir para a próxima tela, eu vou chamar a função inicial aqui dentro. Então, inicial, e depois vamos para a segunda tela. Então, só relembrando aqui, deixa eu minimizar essa tela. Quando eu clicar no botão, a ação é a seguinte: a ação envolve chamar a função inicial e em seguida ir para a próxima tela. Então, chamar a função inicial implica em criar todos esses objetos, inserir esses objetos no array e aí encerra a função inicial. Próximo passo das ações do botão é chamar a próxima tela. Lá na próxima tela, que é o nosso Table View Controller, ele vai percorrer exatamente o mesmo objeto, o mesmo array
de objetos filme, então teoricamente ele tem que exibir os filmes que foram inseridos. Então, aqui estão todos os filmes aparecendo. O importante disso, pessoal, é entender, apesar de na interface tá aparecendo a mesma coisa, estou mostrando aqui na tela no Table View Controller uma lista de textos. A forma como isso está aparecendo aqui é bem diferente. Ela foi criada de uma forma diferente e está sendo exibida de uma forma diferente do exemplo anterior. Tá? Agora a gente criou duas classes e os objetos foram inseridos no array lá dentro do View Controller, né, que é a nossa primeira tela, e esse mesmo array foi acessado dentro do Table View Controller para ser exibido. Tá? Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Na próxima aula a gente continua esse mesmo projeto.